Muito boa noite, pessoal. Aqui é o Fanta e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para assinatura do Opções em Ação, um vídeo exclusivo para assinantes. E pessoal, eu demorei tanto para gravar esse vídeo que nasceu até manga na minha camiseta cavada, mas vamos que vamos. Promessa é dívida. Esse vídeo é a parte 2 do Fanta Weekend, onde eu analiso ativos aí de acordo com o pedido dos assinantes. Então, sem mais delongas, no vídeo passado, como ele passou de 1 hora e eu achei muito longo, faltou a gente falar do ABC Banco, pedido aí do nosso assinante Pedro. E por isso que eu decidi, pessoal, gravar separado esse vídeo, né, para fechar toda a lista de ativo aí que vocês pediram. E eu estou aproveitando para que eu estou gravando separado para fazer uma análise um pouco mais profunda do nosso querido e estimado Banco ABC. Beleza? Sem mais delongas, vamos direto para a tela. Deixa eu ajeitar aqui só um minuto, sem fazer propaganda. E vamos lá, cadê compartilhar? Bom, pessoal, deixa eu ver qual tela está compartilhando. Aqui, perfeito. Falando por fundamentos, batendo o olho aqui no nosso status Invest, tá? Não é parceiro do projeto, eu uso apenas como ponto de referência para fundamento, quando eu quero pegar algum dado, alguma coisa assim. E inicialmente, a gente pode ver o seguinte: é uma empresa que tem uma lucratividade constante. Peraí, deixa eu só pegar uma coisa para marcar aqui. Ela tem uma lucratividade constante, mantendo um yield aí de quase 7%, mesmo na cotação atual. Isso me mostrou aumento de produtividade, só de bater o olho. Fanta, por que isso? Porque a gente está com um yield próximo aí da renda fixa, o ativo valorizou 18,89% em 12 meses e mesmo assim ainda manteve um yield de 7% ao ano, mesmo próximo aí da máxima de 52 semanas, que foi de 24,65, mínima de 17,55 e preço atual de 21,84. Então, só de bater o olho já é o tipo de empresa que, assim, se eu tivesse, eu seguraria pelo yield e pela questão do preço. Mas, batendo o olho, já não dá para dizer que dá para comprar, porque em termos de fundamento, a gente pode ver que dá para esperar um pouco mais. Vamos descer aqui, dar mais uma olhadinha. Tag along de 100%, isso é importante. Um PL de 6,06, papel hoje está 20, lucro por ação provavelmente crescente. Olha só, é o que manteve a questão do yield, é um lucro por ação crescente. O banco deve ter realizado algum projeto aí de 2021 para cá, tá? A gente tem um lucro aí 51% acima da média, ou seja, mais um indicativo de que esse banco está caro. Porém, esse preço dele é justificado, porque ele teve um crescimento médio aí nos últimos 5 anos de 16,20%, ou seja, maior do que a Selic. Aqui a gente batendo o olho, já vê que é um banco de baixa liquidez, tá? Tem poucos contratos de aluguel, né? 32 contratos para o pessoal que opera vendido. Isso é muito, 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 muito pouco para uma ação. Por ser um banco, uma coisa importante também para olhar é o ROI, tá? Para ver a eficiência do banco e ver como ele opera. Onde está o ROI aqui? Faz tempo que eu não olho pela ótica de fundamentos. P sobre VP, a gente vê que está abaixo de 1, ou seja, entregou o crescimento que está mostrado aqui, porque mesmo perto da máxima do ano, é, ele continua abaixo do valor patrimonial, ou seja,
teve crescimento orgânico no patrimônio do banco. Um ROI de 14,98%, o que é excelente. Esse é um banco, pessoal, que muito provavelmente vai ter um gráfico de longo prazo crescente, tá? Porque a gente vê aqui aumento de lucro, é um ROI extremamente alto, um crescimento tanto de receita quanto crescimento de carga dos últimos 5 anos é muito alto também, acima da Selic, ou seja, falando em termos de fundamento e alocação de capital, é o tipo de ativo que valeu a pena alocar dinheiro em comparação à renda fixa. Tanto é que se a gente comparar ele, por exemplo, com outros indicadores, usando aqui um outro site, vamos ver se é verdade o que eu estou falando. Vamos lá. ABC. Isso aqui em um ano, né? Você colocando 1.000, teria 1.100. Se a gente esticar esse prazo para 5 anos, é menos até do que eu esperava. Vamos ver como ele se comportou. A gente vê aqui, ó, que ele começa a ter destaque a partir de 5 anos, né? A gente pode ver aqui, entre 5 e 10 anos foi o período aí que valeu a pena segurar. Aqui está um P sobre VP menor do que no Status Invest, um payout de 40%, isso é importante, sem propagandas, histórico de lucros, dividendo parcialmente consistente também, bastante distribuição. A gente pode ver aqui em 5 e 10 anos, distribuiu aí praticamente todos os anos, ó. De 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, olha só, ininterruptamente, durante 10 anos, isso é bacana, mostra consistência na lucratividade. Aqui é questão de evolução dos lucros, ele comparado com os players do setor. E aqui o que eu estava dizendo, ó, venceu o Ibov nos últimos 5 anos, vamos ver, e venceu também o IPCA, ou seja, conforme eu estava dizendo, ele foi uma alocação inteligente para quem segurou, porque ele venceu o Ibov, o IPCA e o CDI, porém somente nos últimos 5 anos. Se a gente puxar num gráfico de 2 anos, a gente já vê aqui mais ou menos um empate durante esse período até o mês 8 e depois, conforme a correção, a gente vai ver isso no gráfico, ele teve aí uma correção contra os índices, tá? Mas até agora, a gente pode ver que por fundamento é uma empresa que vale a pena carregar, porque tem lucratividade, tem distribuição de dividendo e tem também crescimento, que é o mais importante aí para a cotação de uma empresa no longo prazo. Aqui as comparações, né, versus os outros índices, a gente pode ver que ele se saiu relativamente bem, 100% da receita gerada no Brasil, e aqui a parte de almofadismo, falando valor de mercado, para quem gosta de fazer valuation. Não é o nosso caso nesse momento, porém, por fundamentos, a gente pode ver que é um banco que vale a pena. Agora, vamos dar uma olhada no mais importante, o gráfico, que é o que vai definir aqui as nossas operações. A gente pode ver uma tendência muito clara de longo prazo de alta, né? Eu vou estar puxando aqui o gráfico. A gente pode ver aqui, ó, uma tendência que se iniciou em 2020, na questão da pandemia, e desde a pandemia ele vem se recuperando, tá? Para termos operacionais, eu peguei os dois últimos movimentos, que foi esse grande. E aí, pessoal, para quem fala que Fibonacci
não funciona por causa disso, disso, disso. Olha só que interessante. Fez o movimento de alta, fez o topo. Olha onde foi a correção? Exatamente na região de ouro do movimento principal, onde ele fez um novo topo mais baixo que o anterior. A gente pode ver aqui, ó, perdeu força no movimento e agora tende a ter uma correção mais ou menos até aqui, ó, o 20,28, que seria o final da região de ouro, para continuar um outro movimento até o 24 e 25, tá? Em termos grafistas, está reduzindo os volumes, porém, ainda alto. Se a gente observar, poderia estar reduzindo mais. Graficamente, mostra que esse banco pode testar 21,49 e 21,13 antes de começar a reagir, porque ó, teve uma queda brusca, começou a querer acumular, teve uma queda de novo e fechou o diário, inclusive na mínima. Isso mostra força no movimento. Então, no curtíssimo prazo, eu vejo correção para esse papel, apesar do estocástico lento estar em região de sobrevenda, tá? A gente pode ter aí um respiro possível, testando aqui esse topo de 22,15 para continuar com o pullback até o final aqui do 21,13, beleza? Graficamente é isso. Vamos ver se tem alguma divergência. Por enquanto, não. É uma correção natural de movimento. Ele está testando aqui a média de 200 no diário, ou seja, está tentando passar de uma tendência de alta para a tendência de baixa. Para grafista clássico, isso aqui pode ser considerado um rompimento falso. Então, teoricamente, aqui daria uma compra para pegar esse pullback de movimento. Porém, pelas questões que eu citei, a gente pode ter uma correção até o 21,13. Vamos dar uma olhada agora na parte de opções. Opções, pessoal, a gente pode ver aqui, ó, muito pouco negociado. Teve no strike 21,50, ou seja, próximo aí da linha do dinheiro. Não é uma coisa de grande liquidez. E aqui está a questão, né? Vamos dar uma olhada no posterior. Realmente nada de interessante na parte de opções. Esse tipo de papel, pessoal, eu acho mais interessante para swing trade do que para opções, tá? Normalmente, para quem já tem o papel num preço médio mais baixo, um dividendo sintético pode ser interessante. Vamos definir aí qual o preço? Ó, possivelmente aqui uma venda no 22,51 para quem é mais arrojado, vamos dizer assim, e uma possível venda no 24,25, mas aqui deve estar um problema, deve dar um prêmio muito pequeno. Na minha humilde opinião, pessoal, esse papel é um dos poucos papéis da bolsa que eu acho que, para quem tem o perfil, vale a pena comprar e acumular, tá? Não é o tipo de papel que eu acredito ser interessante para operar opções. Apesar de ele já ter opções operáveis e no passado eu ter operado um pouco desse banco, tá? Mas num passado muito, muito distante. E como eu disse no vídeo anterior, tem muita coisa boa na bolsa que a gente não precisa ficar caçando esse tipo de coisa. Então, só para fechar o compromisso aí, promessa é dívida, análise do Banco ABC e pontos de preço. Antes que eu me esqueça, venda de put. Aonde vender put para esse papel? A venda de put, na minha humilde opinião, abaixo aí de 20,28.
porque seria o tipo de coisa que poderia acionar a compra no à vista, tá? Venda de call, no ponto que eu citei. Apesar de que no curtíssimo prazo a gente pode continuar a haver uma correção aí, tendo em vista que ele está fazendo topos mais baixos, tá? Vamos colocar aqui uma linha de tendência, só para a gente ter isso aqui como referência. Olha só, teve esse último topo de simetria e esse topo, que foi o último topo relevante, foi mais baixo do que o anterior. Então a gente pode ver que ele está aí num movimento corretivo que pode sim bater ali perto do 20,28, com o papel hoje cotado a 21,84. Então, beleza, pessoal? Por esse vídeo é isso. Para quem pegou todas as dicas aí do vídeo, parabéns! Vocês estão muito ligados. Um grande abraço a todos e uma ótima noite. Tchau, tchau.